Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas sobre assuntos relevantes do direito. Hoje nós vamos conversar de um assunto que interessa muito, principalmente aos estudantes e aos jovens advogados. São as perspectivas futuras para a profissão, para as profissões ligadas ao direito. Esse tema é muito importante porque nós estamos passando por uma fase de transição das mais bruscas, acho que dos últimos 2000 anos do direito. Eu já estou formado há 32 anos, mais ou menos, e nunca vi uma mudança tão rápida como nós estamos vendo nos últimos anos. O Brasil, com seus mais de 1.200 cursos de direito, mais do que o restante do mundo junto, que tem aproximadamente 1.100 cursos no restante do mundo, o Brasil, com mais de 1.100.000 advogados, é um país que está vendo uma revolução tecnológica e uma revolução também da própria legislação que tem afetado diretamente o mundo jurídico. E para a gente conversar um pouquinho sobre isso, alguém que tem um pouquinho mais de tempo na profissão do que eu, tem mais de 35 anos no direito, de formado, uma figura importantíssima na região do ABC, Dr. Moacir Passador Júnior, advogado há mais de 35 anos, como eu disse, atual presidente da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, advogado militante e dotado de uma percepção da sociedade, percepção do direito muito grande, mas defensor de algumas teses muito polêmicas, e hoje vai nos ajudar a entender sobre essa questão das perspectivas da profissão do advogado. Dr. Moacir, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui, como colega, como advogado e como atual presidente, recém-possado na Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. A honra é minha de estar presente e eu acho que, aliás, o programa é da melhor qualidade. O colega está de parabéns. O senhor tem uma função, a gente nem chegou a conversar antes de começar o programa, mas o senhor tem uma importância muito grande aqui para o nosso programa, porque o nosso programa de estreia foi com o senhor, doutora Caroline Guedini. Nós estávamos falando sobre o aniversário da Constituição. É verdade. Então, nós tivemos a honra de tê-lo aqui no programa de estreia e hoje, um ano depois, voltando ao programa, um sucesso. E o senhor também continuando com sucesso na sua carreira e também na Associação Comercial, é um prazer. Mas, doutor, estamos falando das perspectivas futuras. E o senhor com 35 anos aí de formado, quer dizer, 40 anos na profissão, na área jurídica, porque desde o primeiro ano de faculdade. Estágio e tudo. Como é que o senhor, do alto dessa experiência toda, vê as perspectivas futuras para o direito? Eu vejo assim, o direito, se a gente... Não vamos voltar muito no passado, vamos só parar aqui nos romanos, vai? Para a gente lembrar quando era criança. Vamos parar só no direito romano, mas ele remonta aí ao início da civilização. Eu acho que o direito jamais ele vai ser extinto. Sempre vai haver necessidade do advogado. O advogado nunca vai deixar de existir. Agora, eu acho que os novos profissionais eles têm que focar de uma forma diferente. A gente estava até comentando, eu vejo da seguinte forma, nós somos dinossauros, nós somos os dinossauros da profissão, porque profissionais como nós, como é o meu caso, como é o seu caso, a gente ainda é clínico geral, a gente enfrenta, lê 1000 livros por mês, aí vai o que vier, luta, vai aprender, vai discutir, se empenha, dá o sangue e resolve. Essa garotada, esses estudantes que estão vindo aí, primeiro, eu sou um pouco descrente da qualidade do aprendizado. Na nossa época, a gente estava comentando isso, e eu acho a matéria uma das mais importantes, se não a mais importante no direito, é português. Faculdade, na minha opinião, faculdade de direito sem aula de português não poderia nem existir. Qual é a matéria-prima? Como é que o cara não sabe escrever? Não dá para ele escrever mimimi, kkk, pipipi.
Ali nós temos que escrever com R's e S's, pontos, vírgulas, quer dizer, você tem que se fazer entender. Uma arte da argumentação precisa de elementos da língua portuguesa para poder convencer. Aí o cara fala, esse juiz aí, sabe? Não, o juiz não sabe. Ele não entendeu o que você falou. Às vezes você pega uma peça, lê, fala, pô, o que esse cara quis dizer aqui? Rabisca, acho que é isso, né? Se for isso, já fiz contestação de você defende para cá, defende para lá, defende para lá. O que o cara queria? Não sei. É difícil até compreender, né? É difícil compreender. Então, eu acho que a célula máter do direito não é o direito civil, não é o direito penal, é o português, é a língua. Mas, doutor, não desviando do nosso foco, mas essa questão não passaria um pouco também pela exigência hoje do exame de ordem para admissão como advogado? Porque as faculdades hoje, elas preparam os alunos mais para o exame de ordem do que para a vida profissional. Sim. E a língua portuguesa não está lá no exame de ordem, nem quero que seja incluído, não acho que nem nesse é o caso. Mas não está mais focado nessa questão do exame de ordem do que da vida profissional? E isso acaba deturpando e dando ênfase a outras questões que não são tão importantes na vida profissional? Não, você vê, eu andei lendo alguma matéria a respeito do assunto. Você pega estudante fazendo, principalmente no direito do trabalho, ele vai lá como freelancer fazer uma audiência. Quer dizer, para mim é o cego ajudando o aleijado, porque se o cara não está preparado, ele não sabe o que está fazendo, a gente vê, eu vejo que era absurdo aí que... olha, sem comentário, para a gente até não... dá raiva, dá vontade de pegar o garoto pelo pescoço e esganar. Então, a OAB deveria perdão, exigir mais no exame de ordem. Agora, nossos alunos não são bem preparados. Eles jogam muita coisa na... Eu não vejo isso, eu vejo... que eu digo, eu milito também na área do trabalho, do direito do trabalho, voltado sempre para a empresa, questão de ponto de vista, de forma de comportamento. Fala para mim, você sabe trabalhar com empregado? Não sei. Não sei. Né? Eu acho que isso aí, para quem tem essa afinidade com a atividade, eu não tenho. Né? Mas essa questão que o senhor está colocando, quer dizer, da deficiência de formação, ela me parece que já contaminou todas as faculdades. Esses 1.200 cursos de direito que nós temos no Brasil têm praticamente os mesmos defeitos, não é? Porque o profissional termina a faculdade e não está preparado para o mundo em que ele está. Só que o mundo em que ele está se modificando muito. Hoje nós temos aí a LawTech, essa questão da tecnologia ligada ao direito. Nós temos uma... O senhor falou que nós somos dinossauros, né? Nós somos dinossauros. Nós somos com todo orgulho, pré-dinossauros, né? Porque hoje um processo é eletrônico. Até pouco tempo atrás, nós, para vermos um processo, tínhamos que ir até o cartório, pedíamos lá no balcão, folheávamos, tirávamos cópia, e hoje temos no conforto do nosso escritório, lá, né, tranquilo, só que nós precisamos manusear isso de uma maneira diferente, porque os ritmos também mudaram. Antes nós colocávamos uma petição num processo físico, até ele ser... Alguém tinha que furar, juntar, numerar e tal. Esse trâmite durava dias, semanas, meses, em algumas varas, lamentavelmente, até anos. Sumia, né? E hoje é uma situação um pouco diferente, e os ritmos mudaram, quer dizer, o planejamento mudou. E os jovens, me parece que não estão sendo preparados para esse novo mundo, eles já chegam despreparados para ele, porque estão sendo formados por professores, talvez da nossa geração, uma geração posterior. E aí o profissional chega num mundo prático, no 6º ano, e aí? O que vai acontecer? Como é que ele se prepara? Então essa é a pergunta que eu faço ao senhor, doutor Moacir Passador Júnior. Como é que esses profissionais vão se readaptar, já que a faculdade não os preparou? Como é que eles devem fazer? Eles devem, como nós, irmos à biblioteca, pegar livros, pegar
aplicativos de celular e pegar, consumir essa alta tecnologia dos processos? O que ele deve fazer? Porque há um futuro incerto também para esses advogados. Como é que o senhor vê essa formação, essa preparação desses alunos que estão saindo da faculdade? Não, até advogados antigos. A gente pega nossos colegas aí um pouco mais idosos que a gente, sim. Você vê que o pessoal já não consegue. O processo eletrônico, ele não trabalha bem. Ele precisa de alguém para ajudar. Quer dizer, eu conheço alguns... Esses daí são mais dinossauros que a gente. Nós somos dinossauros júnior. Tem os dinossauros sêniors. Mas pega os sêniors aí, eles também apanham. Eu acho que como é que a gente aprendeu? Ralando o umbigo no balcão. Sim. Fazendo estágio, carregando o processo, rabiscando petição. Eu mesmo, como é que foi meu início profissional? Não tenho a menor vergonha de dizer. Eu comecei com o meu irmão mais velho, né, com o Rubens, e eu era uma espécie de secretário dele. Eu sentava na máquina, olha, máquina de escrever moderna, já usava IBM, né? Nossa. Eu sentava na IBM, lia a peça e ia fazendo aquele comecinho, aquele chavão lá, começo da petição, né, o direcionamento, aí meu irmão vinha ditando. E com isso eu já tinha lido o processo, eu ia entender o argumento, e isso foram lá 5 anos sentadinho na cadeira ali, tentando aprender. É o que essa garotada vai ter que fazer, eles têm que se submeter a estágio. Aliás, eu acho que deveria, até como médico, o advogado precisaria ser obrigatório o estágio. Eu penso assim, quando eu saí da faculdade eu dizia, sei tudo. Hoje, 35 anos depois, sabe o que eu falo? Não sei nada. Nossa geração temos essa Sabe, vamos refletir, como é que é isso aqui? Eu paro, às vezes o cliente pergunta alguma coisa, eu paro para pensar, e eu estou vislumbrando nas 5 saídas. Eu tenho o hábito de desenhar, eu faço um desenho pro caralho, isso aqui não pode... Tá. Quer dizer, até essa garotada chegar nesse ponto de enxergar aqui, para um problema ele tenha talvez 5 saídas, ele vai ter que ralar como a gente. A minha barriguinha aqui, em parte, é calo de balcão de fórum, né? Você quer dois profissional, então... Você estudou menos, você ralou menos o fórum. Com certeza. Mas... essa diferencinha, esses 3 anos, ó. 3 anos faz a diferença. Mas, doutor, essa questão desse aprimoramento, e que o senhor fala, né, desses trabalhos repetitivos, desses trabalhos de fazer o endereçamento das petições e fazer aquela parte mais formal, estrutural, que eu chamo, né, e muitos colegas chamam, né, o esqueleto da... Sim. Né, essa é uma atividade que hoje está fadada a acabar, por Sim. conta da tecnologia. Ctrl+C. Ctrl+C, Ctrl+V. né, e marca lá, guarda. E essa situação vai depender, então, para os profissionais, não mais da repetição, mas sim da análise. E para fazer a análise, precisa ter um conhecimento, eu vou usar uma palavra emprestada, né, um conhecimento holístico, né, da situação. Né? Entender as pessoas, a alma das pessoas, a alma da sociedade. E isso talvez seja quando o profissional recém-formado chega no mundo profissional real, e não aquele da faculdade, ele chega no mundo real e ele diz que ele percebe que ele vai ter que preencher as lacunas daqueles... Porque o esqueleto já vai estar pronto. Sim. Hoje, em qualquer site ou em qualquer arquivo, você no Google ele acha petição pronta aí. Então isso... Petição inicial pronta, fundamento e tudo, ele vai lá e chuta lá. A jurisprudência hoje é muito mais fácil de fazer uma análise. Nossa. Né? Em outros tempos, se compravam volumes... Revista RT. Revista RT. Custava uma fortuna. E hoje, buscas inteligentes, inclusive a OAB lançou, né, num site recentemente, a pesquisa inteligente. Ela vai aprendendo, você faz um cadastro, ele vai aprendendo como você gosta de fazer consultas. Então, esse trabalho mais repetitivo vai acabar. E com esse 1.100.000 advogados no Brasil, nós temos que encontrar soluções para isso. Mas essas soluções para o futuro dos advogados, nós vamos conversar um pouquinho depois do intervalo. Permaneça aí, voltamos daqui a pouco. Olá, voltamos com o programa Direito em Foco. Hoje nós estamos conversando sobre as perspectivas futuras da profissão do advogado. Estamos conversando com o Dr. Moacir Passador Júnior, advogado há mais de 35 anos, atual presidente da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. E no primeiro bloco nós conversamos muito sobre a questão da formação
talvez a formação não tão adequada dos estudantes para a situação e o momento que nós estamos vivendo. E nós terminamos o primeiro bloco com as informações do Dr. Moacir Passador Júnior, no sentido de que muitos dos trabalhos repetitivos talvez acabem. Então, pesquisas de jurisprudência, petições repetitivas, isso não será mais feito por nós humanos. Talvez sejamos substituídos por robôs. Aliás, uma notícia que circulou e eu fui checar e é absolutamente verdadeira, além de escritórios, departamentos jurídicos de grandes bancos estarem sendo extintos, substituídos pela inteligência artificial, como alguns bancos americanos e já alguns brasileiros, onde análise de contrato, não é elaboração, é análise de contrato, análise de risco de contrato sendo feito por inteligência artificial, um fato me chamou a atenção. Na Estônia, né, um país relativamente pequeno na Europa, decisões em causas de menos de 7 mil euros, em torno de 30 mil reais, são julgados por robôs. Tem uma revisão de um ano depois, mas é uma mera revisão. Então, talvez essa seja uma tendência e que não haja retorno. Os robôs vão analisar os contratos, vão elaborar os contratos e, como já está acontecendo na Estônia, vão julgar processos. Doutor Moacir, a profissão do advogado, o senhor disse que vai sempre continuar, mas nós estamos sendo encurralados no corner. Bastante. E não só pelo... Você vê nos Estados Unidos tem um programa, o Watson, né? Da IBM. Da IBM, que é a inteligência artificial. Nós estamos sendo encurralados. Eu acho assim, a turma fala, por exemplo, em falha na lei. Tem que achar uma falha na lei. Não existe uma falha na lei. A lei é um código genérico. Se a gente for pegar a peculiaridade de cada situação, é impossível prever isso numa lei. Você pega o Código Penal, matar alguém. Ele é genérico. Uhum. Aí vem atenuante, aí vem agravante, aí vem concurso. Então, além das agravantes, tem as atenuantes, quer dizer, tem todo um conjunto para tentar encaixar, para fazer aquela engrenagem encaixar. Então, isso não é falha na lei, isso é encaixe do caso concreto na lei. Uhum. Quer dizer, a dificuldade no sistema, na inteligência artificial, eu acho que para os advogados, ele vai ter que ser muito mais sagaz, muito mais perspicaz para conseguir fazer esse encaixe. Porque lá, para o programa, 2 mais 2 é 4. Para o juiz, pode não ser. Uhum. Tá? Pode ser 0,9, pode ser 4,1, 4,1, mas ele vai... Existe, eu já tive um caso, esses dias saiu uma sentença lá, que o julgamento é emocional. A juíza deu uma sentença emocional, quer dizer, ela deu uma solução para o caso de um menor, enquanto se processa o recurso. Uhum. Já vi isso numa revisional de alimentos, o mesmo tipo de decisão. Isso uma máquina não faria? A máquina não faria. Os dois, são duas ações que, numa delas eu fiz recurso, já tinha até feito acordo, a ação, eu diria que estava tão ganha, que o advogado do réu, eu falei com ele, vamos fazer acordo nisso, tá. O acordo foi fechado antes da sentença com uma facilidade tremenda. Por quê? Tão robusta que era a prova. E o meu cliente perdeu. Por quê? Porque tinha o fator emoção. O juiz, dane-se, você vai recorrer lá no tribunal, você ganha. Só que você vai continuar, o cara não aguentava pagar aquela pensão. Uhum. Mas ele ia ralar para pagar aquilo. Quer dizer, a máquina não tem essa. Isso vem bem ao encontro de outros entrevistados de outras áreas do conhecimento humano. Nós tivemos aqui, por exemplo, o Anderson da Silva, que é um contador, e colocou isso com muita clareza, que o contador hoje não é mais aquele que faz lá os lançamentos, o guarda-livros, como era antigamente. Hoje, a figura do contador é mais reservada, esse será o futuro, daquele que faz uma análise, que faz um planejamento a médio e longo prazo, que faz estratégias, né, para que a empresa tenha um fluxo de caixa melhor, para que ela tenha menor oneração dos tributos. Tivemos também o Rogério Arnone falando sobre a questão de finanças, também na área
do direito financeiro, falando justamente sobre isso. Quer dizer, hoje robôs aplicam dinheiro. Você coloca lá e diz assim, olha, eu quero resgatar daqui a 3 anos, 4 anos, e o robô, ele tira daqui, põe lá, tira daqui, ele vai analisando o mercado, etc. E o analista de mercado, o que faz? Então, ele tem que olhar o cliente, conversar com o cliente, sentir qual é a perspectiva, o grau de temor que ele tem, não aquele que ele responde naquele questionário obrigatório hoje que o Banco Central exige, a ANBIMA e tal. A visão psicológica. Isso. Perfil psicológico. Então, isso que você está dizendo, Moacir, é justamente isso. Quer dizer, o que é reservado ao advogado, então, é essa análise. É isso que você está dizendo. Cada vez mais. E também eu vejo que o profissional, cada vez mais, ele vai ter que se especializar. Você pega, por exemplo, no direito eleitoral. O advogado especialista no direito eleitoral, ele não é só advogado, ele tem que ser meio advogado, meio contador. Sim. Meio advogado, meio economista. Por quê? Não dá para ele falar, não, está na lei, olha aí o prefeito aí condenado. O que é isso aí? Falta de um profissional na área da contabilidade, na área da economia, na área de uma administração de empresa, de um advogado com dupla formação, economia, contábeis, administração, que o cara tem o foco, ele sabe perceber não só o que está na lei que rege o Código Eleitoral, no aspecto financeiro, movimentação de valores. Quer dizer, se o advogado hoje, voltando para o foco eleitoral, se ele não entender de contabilidade, o candidato, como diriam os velhos italianos, ele está frito em farinata, porque ele está frito em óleo quente. Então, eu vejo assim, o profissional do futuro, ele tem que ter foco, ele tem que ter autoespecialização. Se ele não tiver autoespecialização... Mas você diz autoespecialização, mas conhecimento de outras áreas também. De outras áreas na dele. Por exemplo, quero me especializar em direito eleitoral, mas também eu vou focar em administração de empresa, ou economia, ou contábeis, que seriam cursos correlatos, para que eu possa fazer uma análise não só jurídica, mas financeira, para atender o candidato lá que eu estou assessorando. Senão eu vou matar o cara. Então, o advogado, sei lá, o trabalhista, o civil, ele vai ter que se adequar, ele vai ter que se especializar cada vez mais. O caso do médico, tá certo? O neurologista, o oftalmo, o otorrino, quer dizer, o advogado não vai, mas não, eu faço civil, família, não dá mais. Eu acho que é o nosso caso que eu venho batendo nessa tecla aí. Nós, dinossauros, que estamos acostumados, aliás, agora eu vou lembrar, isso dá piada, viu? Nós, dinossauros, estamos acostumados ali 1 milhão de coisas. Eu digo que advogado pode ser, abrindo um parênteses, né? Nós podemos ser condenados à prisão perpétua que nós não vamos preso. Porque a gente já leu tanto livro que nós temos um crédito aí com a justiça. Cada livro um dia de liberdade. Cada livro de liberdade. Quanto você pegou? Eu peguei 1000 anos. Só isso? Põe 2000 aí. Então, se ele não tiver uma especialização certa numa área só, o que você faz? Eu faço só família. E vai discutir isso. Tá? Eu faço só empresa. Bom, você faz empresa? Tá, mas você tem contábeis, você tem administração, você tem economia. Para te dar um amparo, eu acho que ele vai seguir em frente. Tá, então ele precisa dessa formação especializada, mas com uma base... Complementar, né? Complementar, humanista. Sim. Humanística, né? Para que dê esse suporte. Porque, como você estava dizendo, eu acho que está muito bem claro, né, na tua concepção. Se ele não tiver essa formação específica, ele não tem o diferencial, porque mas hoje, é qualquer. Com a facilidade hoje, né, pelas tecnologias, o conhecimento, a base do conhecimento hoje é democrática. Extremamente. Você entra em qualquer tribunal, vê os julgados, tem lá biblioteca de sentenças, jurisprudência com vários divisores do ano passado, do relator fulano, deste ano, né, faz indexação por artigo. Então, o conhecimento é fácil. Você tendo, mas é que tá, para você selecionar a jurisprudência, você tem que ter conhecimento. O que eu faço com esse conhecimento? Isso aqui é bonito, olha que legal, olha, poesia, eu vou escrever uma poesia. Não é poesia. Isso. Aí é técnica, aí tem que ter domínio da matéria. Você dominou a matéria. Aí você vai dizer, bom, esse relator aqui, a tese dele se adequa mais ao meu caso. Eu faço muito disso, eu vou ver, eu fico vendo as diversas opiniões para ver o que enquadra mais o meu caso e tentar partir por aquele caminho. Essa é a minha estratégia. Você fala, pô, tem outra? Eu não sei, eu não descobri até hoje
em 35 anos. Quer dizer, eu tento descobrir no tribunal qual é o caminho que eles trilham. Ou o caminho que eles trilham dentro do interesse do meu cliente. Perfeito. Doutor Moacir, o nosso programa é muito curto, lamentavelmente, porque uma conversa entre dois dinossauros é uma conversa que dura milhões de anos. Milhões de anos. Até sermos extintos, né? Mas, até sermos extintos. Eu tenho somente a agradecer a sua presença, a sua boa vontade aqui com o nosso programa. Foi o nosso convidado de estreia. Hoje, 1 ano, um programa com sucesso, né, consolidado já na TV Grande ABC. Então, muitíssimo obrigado. O senhor foi o nosso pé quente, né, de início. Que bom, que bênção. Né? E espero contar com a sua presença em outras vezes. Espero não demorar 1 ano para ter uma nova lei. Agora eu que vou fazer uma cobrança, um convite e cobrança. Pois não. Eu espero sua visita na Associação Comercial para a gente tomar um café. Será um prazer. Associação Comercial importantíssima aqui na nossa cidade. É um rumo importante para os empresários e para a sociedade. Muito obrigado e parabéns, felicidades lá na condução. Obrigado. E hoje nós tivemos essa aula com o Dr. Moacir Passador Júnior, advogado, presidente da Associação Comercial e um amigo da cidade. Então, muito obrigado ao Dr. Moacir e obrigado a você pela audiência. E até o próximo programa Direito em Foco.